Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Farei a leitura do versículo 1 ao versículo 16. Uma vez que estaremos encerrando essa sessão, que vai até o versículo 16. Mas o sermão se concentrará somente nos versículos 14 a 16. Leitura do versículo 1 ao versículo 16, do capítulo 4. Mas o sermão será somente nos versículos 14 a 16. Se você perdeu algum sermão dessa série, não apenas do capítulo 4, mas de toda a carta aos Efésios, eu recomendo que você escute, de acordo com o seu tempo, os sermões em nosso canal, para que você possa se situar acerca do que tem sido exposto aqui em nossa igreja. Capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao 16. Assim diz o Senhor nosso Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos finalmente a essa última parte da primeira parte do capítulo 4 de Efésios, e eu quero fazer de forma bem breve uma retrospectiva com você dessa sessão aqui, para que você possa não apenas lembrar, mas também quero situar os demais que não estão familiarizados com esse capítulo. Observe o início do capítulo 4, como o apóstolo Paulo, dos versículos 1 a 3, ele inicia esse capítulo fazendo uma exortação à igreja de Éfeso, e a todos nós. A exortação é muito clara. A exortação aqui é para que a igreja preserve a unidade. A unidade foi estabelecida por Deus, no meio do seu povo, entre o seu povo. Contudo, nós temos a obrigação diante do Senhor de lutarmos pela sua preservação. A unidade que Deus já estabeleceu, nós temos o dever, no poder do Senhor, de preservá-la. Por isso, Paulo, versículos 1 a 3, ele faz uma exortação a essa preservação da unidade. Versículos 4 a 6, Paulo mostra aqui o fundamento dessa unidade. Em que se baseia a unidade da igreja? Ela está fundamentada em quê? O versículo 4 a 6 mostra que essa unidade está fundamentada exatamente na Santíssima Trindade. É o próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que fundamenta a unidade da igreja. Não há unidade sem estar firmada na verdade, que é o nosso próprio Deus. Mas a partir do versículo 7, Paulo agora começa a dar um enfoque a uma outra questão, a outra característica que a igreja possui.
Não, ele não está mudando completamente de assunto, não é essa a ideia, mas ainda na mesma toada, contudo dando um outro enfoque, a uma outra característica da igreja, ele começa a abordar aqui a diversidade no meio da igreja. A igreja, ela é una, mas ela possui também uma diversidade. Ele começa a expor isso mostrando a ascensão de Cristo, que vai do versículo 7 até o versículo 10. Porque nós lemos hoje pela manhã mais uma vez o Salmo 68, porque no Salmo 68, no verso 18, nós temos o texto que é citado pelo apóstolo Paulo aqui, em Efésios 4, versículo 7 ao versículo 10. O texto do Antigo Testamento que aponta ali claramente para a ascensão, não só esse, mas outros também apontam, para a ascensão de Cristo. Mas nesse caso, aquele texto está sendo citado aqui. Cristo, ele subiu aos céus, foi assunto aos céus, e nesse momento, quando isso ocorre, quando ele é entronizado à presença de Deus, à destra do Pai, ele recebeu dons e entregou esses dons, através da terceira pessoa da Trindade, à sua igreja. Em outras palavras, os dons que Cristo concede à sua igreja são fruto da sua ascensão vitoriosa, da sua vitória sobre os seus inimigos. A partir disso, nós recebemos os dons que vêm do Senhor, dessa ascensão vitoriosa. No versículo 11, veja, no versículo 11, nós temos uma exemplificação desses dons. Não é uma lista exaustiva, como você já está cansado de ouvir isso. Nós temos uma outra lista em Romanos 12, em 1 Coríntios capítulo 12 também. Aqui não é uma lista exaustiva, mas de forma resumida, Paulo apresenta para nós alguns dons aqui que o Senhor entregou à sua igreja. Vimos também que os dons mencionados primeiramente aqui, a primeira parte desses dons, são dons de caráter revelacional. Dons que compõem aqui o período fundacional da igreja na nova aliança. E tendo este caráter, essa natureza, esses dons, uma vez já concedidos e estabelecidos por Cristo, eles já cumpriram o seu propósito para o qual Cristo designou. Todavia, nós temos ainda na igreja os dons de pastor, mestre, aqueles que foram chamados por Deus para ensinar a sua palavra. E aí, a partir do versículo 12 até o versículo 16, Paulo agora trata do propósito desses dons. Qual é o propósito dos dons? Do 12 ao 16. Semana passada, nós vimos os versículos 12 e 13, que tratam sim aqui do propósito. Propósitos mais de caráter imediato. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Bem como também aqui, a chegarmos, no versículo 13 diz, a unidade da fé, o tema mais uma vez da unidade sendo mencionado, e o pleno conhecimento do Filho de Deus. São propósitos pelos quais os dons foram dados para nós alcançarmos. Mas o versículo 14 e 16 também está falando de propósito, objetivo. O Senhor nos entregou esses dons com uma finalidade. Vejamos isso por partes, ainda nessa temática do propósito. O versículo 14. Nós recebemos do Senhor esses dons para não sermos instáveis. Instáveis. Sim, nós recebemos do Senhor capacitação para evitar a instabilidade. Versículo 14, mais uma vez, observe. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Observe que Paulo começa esse versículo 14 falando aqui de... a sua sentença aqui é apresentada de forma negativa. Ou seja, o que nós não devemos ser. Nós não devemos proceder dessa maneira. E o exemplo que ele nos dá aqui, ou a ilustração que ele nos traz, é de crianças. Essa é a ideia aqui. Que nós não sejamos como crianças, como infantes. E aí talvez você possa levar a sua mente para alguns textos bíblicos e pensar, mas pastor, como é que pode existir essa exortação aqui, se nós temos textos bíblicos que falam claramente para nós sermos como crianças? A Bíblia ordena nós sermos como crianças. Você pode lembrar, por exemplo, o texto de Mateus 18, versículo 3, onde Cristo diz
Mateus 18:3, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou 1 Coríntios 14:20, quando Paulo fala que nós deveríamos ser como crianças na malícia. Como é que é isso? Como é que a gente reconcilia isso daqui? Como é que a gente pode entender isso daqui? Ora, existe sim um sentido em que a Bíblia nos ordena a sermos como crianças. Isso não significa dizer que a Bíblia está falando que crianças não têm pecado. Nós sabemos que desde a concepção há ali já um pecador. Por mais que o nível de consciência dele não seja o mesmo que o nosso, a gravidade dos pecados não seja a mesma gravidade que a nossa, no sentido ativo ali, cometendo os pecados, com o nível de consciência que nós temos, mas há sim um pecador. Nesse sentido, ninguém é inocente. Todavia, há sim um sentido, e esse é o sentido que a Bíblia coloca para nós sermos como crianças. Na malícia, crianças. Mas aqui, Paulo nos ordena a não sermos como crianças. E a ideia é semelhante à que ele fala também em 1 Coríntios 14:20. Escute, 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. É a mesma ideia aqui. Para que não mais sejamos como meninos. Ou seja, vocês não devem, nesse sentido, serem meninos, serem imaturos, instáveis, facilmente conduzidos por qualquer tipo de ensino. Esse é o sentido. Não sermos como crianças em sua ignorância e em sua instabilidade. Lembre-se do seu período de criança. Os adultos aqui, como era? Você consegue se lembrar disso? Você sabe que os seus gostos, as suas inclinações, elas sempre foram muito fáceis de mudar. Não era assim? Não era assim. Alguém falava uma coisa hoje para você, você acreditava naquilo, vinha outra pessoa e lhe conduzia a uma outra situação e você também ia facilmente sendo conduzido. As crianças são assim. São fáceis de enganar. São fáceis de você conduzir ao lugar que você deseja. Mas nós que somos cristãos, maduros na fé, não podemos agir como crianças, instáveis, ignorantes. Veja a próxima imagem que ele traz aqui, que fica ainda mais clara a ideia que ele quer passar. Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Imagine aqui o quadro que o apóstolo Paulo está pintando diante dos seus olhos. É uma embarcação no meio de uma tempestade, onde os ventos começam a soprar e o barco começa a ser levado pelos ventos de um lado para o outro. Não há leme, não há nenhum tipo de direção, não há nenhum tipo de segurança. Lembre-se, por exemplo, do que eu preguei aqui em Neemias capítulo 8, se você já ouviu esse sermão. Quando eu começo aquele sermão, a introdução dele falando da palavra de Deus que dirige o seu povo. E o contraste entre, por exemplo, um automóvel sem um volante ou um avião sem o seu manche ali. O que seria esses meios de transporte? Certamente desastres terríveis aconteceriam, porque não há direção, não há uma condução. Essa é a vida daqueles que não são conduzidos pela palavra de Deus. Eles são conduzidos de um lado para o outro, como um barquinho que está prestes a naufragar, sendo ali fortemente atacado pelos ventos, pela tempestade, pelo mar, pelas ondas bravias. Há uma tradução que diz assim: arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento. A imagem, meus irmãos, é de uma embarcação sem rumo. Sem rumo. Essa é a vida daqueles que são instáveis, imaturos na fé. Eles são como meninos
e são como um barco que todo vento de doutrina o conduz pelos perigos do mar, para lugares distantes. Perceba como a imagem que o apóstolo Paulo coloca aqui, tanto de crianças, como agora especialmente dessa embarcação que é agitada de um lado para o outro, levada ao redor por todo o vento de doutrina, ela contrasta com o que ele fala no versículo de número 11. Os dons que Cristo concedeu à igreja para dar à igreja estabilidade. Você tem o fundamento de apóstolos e profetas, um fundamento que é firme, que já foi colocado, que não pode ser removido, e sobre este fundamento a igreja ela é construída, ela é edificada. E nesse processo de edificação, nós temos os pastores mestres para servir de esteio, para servir de estabilidade e unidade para a igreja, ensinando fielmente a palavra. Em contraste com isso, tem os falsos mestres, que conduzem as pessoas por todo vento de doutrina. A imagem aqui, eu quero ir mais além para você entender aqui e ter isso em sua mente, imaginando-se num barco aqui. Ainda que você não tenha tido a experiência de passar por isso fisicamente, mas já tido a oportunidade talvez de ver um filme, algum vídeo na internet. A ideia é de você estar dentro desse barco, sendo agitado por ele, e isso gerando uma confusão, turbulência e desunião. A pessoa fica completamente fora dos sentidos. É isso, meus irmãos, que o falso ensino faz conosco. Traz instabilidade e nos conduz de forma agitada e confusa para distante do Senhor. Paulo segue ainda de forma muito rica, vai pintando esse quadro aqui, observe, agitados de um lado para o outro e levados para o redor por todo o vento de doutrina. E ele diz em seguida, pela artimanha dos homens. A palavra aqui, artimanha, ela ocorre pelo menos 5 vezes no Novo Testamento. E ela sempre aparece com esse significado de uma implicação maligna. Ou seja, a ideia de artimanha, de astúcia, de engano. A palavra no original grego aqui é a palavra que dá origem à nossa palavra cubo. Cubo. É a ideia de dados mesmo. Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, o jogo de dados, onde se usavam de artifícios e de trapaças para ganhar. Ou seja, ele diz assim, pela artimanha dos homens, ou seja, pelo seu blefar, pelo seu jogar de dados, trapaceiro, malicioso. Calvino chama isso de estratagemas. A ideia é essa, extraído dos jogadores de dados, que usavam muitos truques fraudulentos, muitas artes de ilusionismo. Eles apostavam com a vida das pessoas. Exatamente o que os falsos mestres fazem. Eles apostam com a vida das pessoas. Uma vez que ele prega um falso evangelho, o que ele está fazendo com aquela vida? Apostando com a vida dela, porque ele conduz aquela vida ao inferno, à perdição eterna. Mas ele segue, né, diz, pela astúcia com que induzem ao erro, ou pelo engano que conduz à maquinação do erro. A palavra aí, que é traduzida em nosso idioma aqui por erro, no original, a ideia é de desviar do caminho. Desviar do caminho, que é a consequência última. Ao redor, veja, pela astúcia com que conduzem ao erro. Eles, através dessa astúcia, desse engano, eles vão conduzir de forma... Eles maquinam isso para que essa pessoa seja conduzida a ser desviada do caminho. A sair do caminho da verdade. Perceba a malignidade presente nesse texto. É assim que você precisa olhar de uma vez por todas para todo aquele que prega um falso evangelho. Eu sei que em alguns casos
soa mais difícil você tratar assim um falso mestre pelo discurso supostamente amoroso que ele possui. Mas veja como é que a Bíblia é clara em tratá-los. Eles não têm de forma nenhuma amor pelas vidas. Eles estão interessados em destruí-las, em acabar com elas, em levar as pessoas para o desvio, para longe de Cristo. Meus irmãos, a passagem aqui, ela transmite a ideia de que o juízo imaturo é facilmente confundido por todo tipo de doutrina, que é criado, sim, pela artimanha das pessoas. Essas pessoas, esses falsos mestres, usam o engano para atingir seus próprios fins, seus planos, os quais se caracterizam pelo erro. E o erro é propagado com a intenção de atrair outros a adotá-los. Pense, por exemplo, na vida dos pagãos. Os pagãos são conduzidos assim. Um exemplo disso é o que você observa no livro de Atos dos Apóstolos. Aquelas pessoas onde o evangelho chegava tinham uma vida completamente desviada da verdade, sendo conduzidos por todo tipo de falso ensino. O paganismo conduz a isso. Todo vento de doutrina. Mas, veja, isso não é apenas, essa instabilidade não é apenas vista entre os pagãos. Lamentavelmente, há pessoas que, mesmo sendo membros de igreja, também possuem uma vida instável, doutrinariamente falando. Eles são conduzidos por todo vento de doutrina. Hoje tem uma posição, amanhã tem outra, oscilam em sua caminhada. Pense, por exemplo, no apóstolo Pedro, que quantas vezes oscilou. Um dia confessando a Cristo publicamente de forma tão verdadeira e direta, mas com pouco tempo, quase que no mesmo instante, querendo ali negar a sua obra, tirando a possibilidade, como se fosse possível, ele não ir à cruz, oscilar. Talvez seja assim, semelhante a Pedro, ou até pior do que ele. Pessoas que são cadeiras ouvintes cativos, de falsos mestres. É tão bom ouvir Rodrigo Silva. Ele é tão preciso. Ele tem tanta abertura em podcasts. Ele tem tanta facilidade para falar. Ele fala tão bem. Ele ensina tão bem. É um adventista. Portanto, é um falso mestre. Assim como os demais que estão aí na mídia. Não todos eles, é claro. Eu digo aqueles que de fato são falsos mestres. Nomes que já citei várias e várias vezes aqui. Eles falam bem. Eles apresentam ali um evangelho, no caso um falso evangelho, que é adocicado, que é cheio de ternura aparente, que fala muito a favor do pecador, mas jamais contra o pecado. As seitas, meus irmãos, elas são caracterizadas, dentre outras coisas, por essa maquinação, com o desejo de propagar o seu falso ensino. E elas fazem isso de uma forma muito astuta, como o texto aqui descreve. Você não verá, via de regra, uma seita, ela deixando de usar a Bíblia. Eu acabei de citar um exemplo aqui de um falso mestre que cita a Bíblia frequentemente. Frequentemente. Eu me lembro, nos primeiros anos de conversão, de fé, ouvi isso muitas vezes e ainda escuto um ou outro falando: adventistas são bons de Bíblia. São bons de Bíblia. Citar versículos bíblicos de cabeça como um papagaio não significa dizer que é bom de Bíblia. Tirar o texto do seu contexto, não explicá-lo fielmente, não apresentar ele dentro de todo o seu contexto imediato e total da revelação bíblica. Ora, eles são mestres em fazer isso. E aí você tem verdade sendo proferida misturada com o erro, com a mentira. Você não vai negar o que o texto está dizendo. O texto diz isso. Só que a interpretação que eles dão é falsa. É falsa. E eles conseguem fazer isso especialmente, sabe com quem? Com você, que não é familiarizado com a palavra de Deus. Com você, que é um menino, uma criança na fé. Com você que facilmente é conduzido por ventos
de doutrina, agitado de um lado para o outro como uma embarcação sem rumo. É com você que é mais fácil fazer isso. Veja se alguém ligado a uma seita tem a ousadia, normalmente não acontece isso, de ficar ali tentando vender o seu peixe, né? Fazer ali a sua maldade com alguém que tenha preparo bíblico. Eles tentam avançar. Eles procuram os incautos, os que não têm conhecimento da palavra de Deus, os que recebem em casa, abrem suas portas e dizem: sentem e doutrinem a minha vida, doutrinem o meu lar. Talvez você responda nessa manhã: mas pastor, eu jamais faria isso. Eu jamais daria abertura para uma testemunha de Jeová, uma falsa testemunha de Jeová. Eu jamais daria espaço para um adventista, para um mormon, ou seja lá qual for a outra seita. Eu estou vacinado, estou protegido. Eu não sou menino. Eu pergunto a você, e com relação às modas teológicas? Cristãos imaturos parece que nunca conhecem sua própria vontade, nem chegam às convicções firmes. Pelo contrário, as opiniões deles e as suas. Talvez você se encaixe nisso essa manhã. Sempre são a do último pregador que você conheceu, ou o último livro que você leu. E sim, eu estou falando especialmente com relação ao contexto atual, nosso agora, onde cada vez mais surgem aqueles que se dizem inventores da roda na teologia, que você já deveria estranhar e rejeitar esse tipo de coisa. Mas também há aqueles que, sob o pretexto de estarem buscando uma visão mais correta das Escrituras Sagradas, são apenas conduzidos por homens. Aqui não é de forma alguma uma fala contrária à importância dos teólogos que Deus deu à igreja. Veja, o texto fala sobre isso, os pastores mestres. Só que antes deles, como reformados que somos, em primeiro lugar, e num lugar inigualável, está a palavra de Deus. É o que ela diz que deve nortear nossas vidas. E num lugar subordinado à palavra de Deus, estão os nossos padrões confessionais, que expressam fielmente a fé da igreja, que tem primazia em relação à opinião particular de qualquer teólogo. Ainda que seja um homem erudito e altamente capacitado e reconhecido como piedoso, a sua posição ela é inferior para nós reformados em comparação com os nossos símbolos de fé. Mas ainda assim eu não nego a sua importância. É óbvio que não seria ir contra o texto. Homens que ensinam a palavra fielmente, nós devemos ouvir como o meio que o seu Deus nos deu para também gerar a estabilidade e a unidade da igreja, a palavra sendo ensinada. Então qual é o problema, pastor? O problema é você ser alguém que cai frequentemente na falácia da autoridade. Defende algo porque autor A, autor B, autor X ou Z disse. Segundo fulano de tal. Não é errado você citá-los. Estou dizendo quando você cai nessa falácia. Tudo é fundamentado pelo que um homem disse, simplesmente. E assim você fica. Não há conhecimento da palavra de Deus. Você não raciocina acerca daquela doutrina à luz da palavra, mas simplesmente confia cegamente no que o homem disse. Isso é catolicismo romano. Nós somos protestantes, reformados. E qualquer embasamento que precisamos ter deve ser fundamentado na palavra de Deus. Os símbolos de fé irão clarificar isso para nós. Os teólogos também podem trazer isso de maneira simplificada e nós entendermos ali, mas não como a autoridade última. Jamais. Jamais. Modas teológicas. Modas teológicas. Pessoas instáveis que são conduzidos assim. O que aparece, estão abraçando. Meus irmãos, hoje, nessa manhã, nós somos chamados, todos nós, a deixarmos qualquer tipo de instabilidade que ainda temos em nossas vidas e a abraçarmos a maturidade. A maturidade.
Cristo nos concedeu os seus dons, e isso é visto especialmente no contexto da igreja local. Falando de moda teológica, deixa eu falar mais um pouco sobre isso antes de passar para o próximo ponto. É impressionante como nós temos em nossos dias, eu já falei essa tecla tantas vezes, já bati nessa tecla, mas eu vou bater quantas forem necessárias. Por quê? Porque há aplicação com relação a isso para o texto, e também porque há uma necessidade local quanto a isso. Veja, nós temos a igreja local como a mãe aqui dos fiéis para nos alimentar, para nos nutrir, para nós desempenharmos nossos dons que Deus nos concedeu. E por que é então que nós somos tão facilmente conduzidos pelos mestres de redes sociais? Por que isso acontece? Por quê? Veja, as redes sociais, assim como qualquer outra coisa que serve como meio de comunicação, pode sim servir a um bom propósito para o reino de Deus. O YouTube, seja um Facebook, enfim, essas redes sociais podem servir para pregar o evangelho, para propagar a mensagem do evangelho. A questão não é essa. Não é que ela em si seja pecaminosa. Mas quantas pessoas têm usado esses meios para pregar um falso evangelho, ou até mesmo uma doutrina que não seja falsa, mas por meio de quem vem, o comportamento é legalista, insubmisso às autoridades e que não está ligado a uma igreja local. A uma igreja local. Deixa eu ser mais claro. Se você é alguém que dá espaço na sua vida para ouvir homens na internet que não estão ligados à igreja local, não são membros da igreja local, não têm vida na igreja local, não já ensinam na igreja local, você está errando em fazer isso. Está errado. Ora, é na igreja local que Deus levanta os homens que Ele pretende usar para na sua palavra, para que aí sim eles possam sair da igreja local e também pregar fora dela. Só que ficou essa imagem na cabeça, esse entendimento como se rede social não é público. Está falando para talvez milhares, centenas de pessoas, ou dependendo do contexto, milhões de pessoas. Aí o indivíduo não fala na igreja local, não tem acesso ao público na igreja local, não dá uma aula escola bíblica na igreja local, mas quer falar para uma multidão de gente na internet. Sabe o que você é? Menino. É o que a Bíblia chama. Menino, imaturo. Imaturo. Você primeiro recebe dos pastores mestres. Você é aperfeiçoado por eles. No caso, por Cristo, através desse dom. E aí, quando você recebe também essa capacitação do Senhor Deus para ensinar no contexto local, você recebe também do Senhor Deus a condição de ensinar em qualquer lugar. Não estou falando, não entenda isso mal, eu espero que isso fique bem claro, que você não possa falar do evangelho em qualquer lugar, inclusive na rede social, você pode e deve. Estou falando de homens que se fazem, meninos que se fazem mestres. Há uma grande diferença, uma enorme diferença. Um irmão ou uma irmã que posta um texto bíblico, que posta uma citação, que faz uma menção, algo assim, do evangelho, e alguém que vai para uma live e começa a ensinar e a doutrinar a igreja. Quem é você para fazer isso? Na igreja local. Se você não é ninguém na igreja local com relação ao ensino, você também não pode fazer em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. E aí você tem um monte de gente fazendo cursos, vendendo cursos, ganhando dinheiro com teologia, sendo que não tem a menor ligação com a igreja local. Não são oficiais, não estão nem no caminho para o oficialato, não estão sendo testados na igreja, estão simplesmente ensinando e ensinando por aí o que bem entendem na rede social. Na rede social. Alguns, inclusive, se apresentam como mestres e doutores com títulos altamente, pelo menos vou colocar assim, questionáveis. Vi um indivíduo aí algum tempo atrás que que apresentava um curso de doutorado sem nem ser doutor em teologia. Ainda tem quem caia nessa. Ainda tem quem caia nessa. É lamentável, meus irmãos. Pode observar. E eu conheço vários assim. Vários. Inclusive tem um que me vem à mente agora, que o indivíduo era de um contexto, de uma igreja, começou a abraçar
doutrinas mais reformadas, que inclusive, pelo menos algumas dessas que ele diz professar, eu creio, e ele começou a deixar de congregar e agora está encabeçando uma nova denominação no Brasil. Um moleque que não saiu dos coelhos ainda. Não é casado, não tem nenhum tipo de estrutura familiar com relação a isso, maturidade, experiência, conhecimento para poder e está encabeçando, é um dos cabeças de uma nova denominação reformada no Brasil. Sabe o que ele é? Sabe o que você é, se você concorda com isso? Menino, agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. É o que você é. É o que você é. Veja o contraste. 2 Timóteo 3,13 diz, 2 Timóteo 3,13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O engano faz parte da vida dos falsos mestres, e ser enganado não faz parte da vida de alguém que é maduro na fé, que anda com Cristo. Primeiro ponto aqui, irmãos, evitar a instabilidade. Você é instável na sua fé, a Bíblia lhe ordena essa manhã a ser estável e andar conforme Cristo ordena. Em segundo lugar, observe, versículo 15, nós somos exortados a buscar ao crescimento, buscar o crescimento, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Observe que no versículo 14, o apóstolo Paulo examinou aquilo que se procura evitar, ou seja, a negativa. Não façam isso. Ou seja, cuidado com a falta do crescimento espiritual, cuidado com a meninice, com a infantilidade. Isso causa instabilidade. Agora, no versículo 15, ele examina aquilo que se procura abraçar, o que nós devemos alcançar, a saber, devemos crescer até a medida de Cristo. Veja como isso é bem claro, o contraste. E ele fica ainda mais claro diante dos nossos olhos, por pelo menos 3 características que o texto apresenta. Veja a primeira. Logo no início do versículo 15, ele usa uma conjunção que é adversativa, dando aqui a ideia de contraste. Mas. Em segundo lugar, ele também contrasta aqui o que ele cita no versículo 14 com o versículo 15, dizendo o seguinte: no versículo 14, a sua ênfase é no engano, na mentira, na astúcia, na trapaça, naquilo que é maligno. Agora, no versículo 15, ele dá ênfase na verdade e no amor. Porque aquilo que é feito no versículo 14 é motivado por egoísmo. No versículo 15, aqui, a verdade deve ser falada e vivida em amor. E o último contraste muito nítido aqui entre o versículo 14 e 15 é que no 14 ele cita aqui uma pessoa que é raquítica, que é ainda pequena, ainda não cresceu, enquanto no versículo 15 ele está falando de crescimento. No 14, não cresceu ainda. No 15, ele exorta aqui ao crescimento. E a ideia de contraste entre o crescimento e o não crescimento aqui também é expressa pelo fato de que o não crescimento do versículo 14 mostra uma postura estática. A pessoa está paralisada. Versículo 14. Não cresce, permanece menino. Versículo 15. Há uma postura dinâmica. Você está ativamente buscando o crescimento. Mas, seguindo a verdade em amor. Veja, a verdade deve ser seguida. Meus irmãos, os pregadores do Evangelho, eles são conhecidos, dentre outros títulos, por serem pregadores da verdade. Eles não podem nem devem usar os métodos mencionados aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 14. Devem agir com toda simplicidade e retidão. Mas, ao mesmo tempo, precisam estar prevenidos contra esses métodos aqui mencionados. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, escute, 2 aos Coríntios 4, 1 e 2, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação
da verdade. Os ministros são embaixadores da verdade e devem ser encontrados seguindo a verdade, custe o que custar, inclusive a própria vida. A própria vida. Mas o conceito aqui de verdade, mencionado pelo apóstolo Paulo no versículo 15, o conceito, o melhor sentido da palavra seria ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Ou seja, aqui Paulo não está falando apenas de você proferir a verdade. Não é somente dizer a verdade. Não é uma conduta somente na fala, mas também em suas vidas. Você deve ser verdadeiro no que você diz, não somente os ministros, mas todos nós, todos os crentes, mas também viver a verdade. A palavra, inclusive, o verdade aqui no original grego, é um verbo. Um verbo que poderia, e aqui permita-me fazer aqui uma adequação, ser traduzido da seguinte maneira, se fosse possível, né? Nós devemos viver verdadizando. Verdadizando. Proferindo a verdade, vivendo a verdade, pensando a verdade, sendo verdadeiros integralmente. Isso é uma expressão do ser de Deus, meus irmãos. O próprio Deus, ele é a verdade. Cristo fala isso de si mesmo em João 14,6. Eu sou a verdade. Ele não apenas profere verdade, ele não apenas diz verdade, ele é a verdade o tempo inteiro. Integralmente, interna e externamente. Em cada ato, em cada pensamento, em todo o seu ser, ele é verdade. Assim também, nós cristãos devemos ser, como o nosso Senhor. Precisamos verdadizar em todos os aspectos de nossa vida. Em outras palavras, a conduta dos crentes deve ser transparente e revelar a verdadeira situação das coisas, em contraste com o suprimir a verdade, lá de Romanos 1,18, por meio de astúcia e engano. Esse comportamento é mencionado no versículo 14, e também em Romanos 1,18, é o comportamento dos pagãos, dos ímpios, dos gentios, que não temem a Deus, que vivem assim, de astúcia e engano, de maquinações e conduzindo ao erro. Nós não. Mas em verdade. Em verdade. Mas se o texto parasse aqui, talvez, não por causa do texto, mas por conta da nossa tendência a sermos, a incorrermos em erro facilmente de interpretação, achássemos que poderíamos dizer e viver a verdade de qualquer forma. Tanto faz. Veja, o texto diz, é a verdade, é seguir a verdade, é viver a verdade, e ponto final. Não há mais nenhum tipo aqui de característica, mas não é isso que o texto faz. Ele continua e diz, é a verdade em amor. Mais uma vez, o contraste é claro com o versículo anterior, como eu citei. Enquanto aqueles que são astuciosos e vivem de artimanhas são egoístas, aqueles que amam a verdade, eles vivem a verdade em amor. Em amor. Além disso, Paulo aqui ressalta, meus irmãos, a presença do amor, da verdade ser vivida e falada em amor, porque nós não temos nenhuma autorização para usarmos a verdade como uma maneira de retaliação contra os enganadores, mas mostrar, apresentar a eles a verdade em amor. Esse modo de vida, meus irmãos, é muito mais poderoso do que uma vida de engano, porque não tem medo de que motivações ou fatos ocultos sejam revelados. É uma transparência unida firmemente ao amor. Um amor que é unido à verdade permite que os crentes cresçam harmoniosamente com outros membros do corpo, com consequente crescimento do corpo todo. Sim, nós podemos falar a verdade de uma maneira que venha a destruir uma pessoa, mesmo o conteúdo sendo completamente verídico. A palavra de Deus nos chama nessa manhã, mais uma vez, a falarmos a verdade e vivê-la em amor. Na sequência ainda do versículo 15, ele diz,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, em vez de permanecermos como meninos, como crianças, devemos crescer em Cristo, para Cristo, em todas as coisas. Recebemos os dons do Senhor para esse propósito, crescermos como membros do seu corpo, em verdade e em amor. Por exemplo, um aumento no conhecimento que nós temos da palavra de Deus, ele deve ser acompanhado necessariamente por um conhecimento, ou melhor, por um aumento do nosso amor para com Deus e para com a sua igreja. Não existe isso, a pessoa crescer apenas no conhecimento bíblico, teológico, da verdade, e não crescer também em amor. Devemos seguir o padrão do nosso Senhor. Ele, para a qual estatura nós estamos caminhando para sermos conforme a estatura de Cristo, ele é o padrão de verdade e ele é o padrão de amor. Amor. Essa é a finalidade aqui, meus irmãos, para a qual recebemos os dons. Além disso, o versículo 15 ainda diz que Cristo é cabeça da igreja, que é um tema recorrente em Efésios. Cristo é a cabeça da igreja. E somente Cristo é a cabeça da igreja. Somente Cristo. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o papado, que se arroga como um cabeça da igreja, ele é um corcunda deformado, que destrói toda a simetria da igreja. Porque essa é a ideia aqui. A igreja está simetricamente unida pelo Senhor. Ele segue e diz assim: somente Cristo deve crescer e todos os demais devem diminuir, como diz João 3,30, a fim de que a igreja seja bem ordenada. Seja qual for o crescimento que obtemos, ele deve ser regulado na proporção em que permanecemos em nosso devido lugar e sirva para enaltecer a cabeça, que é Cristo. Ou seja, esse crescimento que nós buscamos, devemos buscar, na verdade, seguindo a verdade em amor, ele é um crescimento em direção a Cristo. Tanto no sentido de que nós estamos sendo conformados à semelhança e à imagem de Cristo, mas também submissos à sua vontade, fazendo isso para a sua glória, que é o cabeça da igreja. É nesse sentido que você cresce, individual e coletivamente, como igreja do Senhor. Meus irmãos, esse texto nos ensina, assim como ouço a palavra de Deus, que amor sem a verdade, como diz um comentarista, é hipocrisia. É hipocrisia. É falsa espiritualidade. Você já ouviu isso aqui algumas vezes. Nós não podemos sacrificar a verdade no altar da unidade. Devemos viver unidos, pastor. Devemos seguir o máximo possível, ficarmos próximos, unidos. Sim, é verdade, mas o texto que fala aqui de unidade, o capítulo 4, também fala da verdade. É uma unidade na verdade. Na verdade. Acabe com esse discurso, se você ainda o tem, ou se você escuta isso, rejeite. A doutrina divide. Doutrina divide. O que divide é o falso ensino. O que divide é a astúcia, a artimanha, os ventos que ficam agitados e nos levando ali para outros lugares. Não. A doutrina verdadeira, ela une, ela unifica. É na verdade. E sim, haverá momentos em que você falará a verdade com toda brandura e doçura e ainda assim, por causa do conteúdo dela, vai doer. Vai doer em quem ouve. Seja um ímpio que você está evangelizando ou um irmão em Cristo que você está exortando. Por mais que seja doce a forma como você fale, vai doer. Porque crescer dói, meus irmãos. Dói. Confrontar um irmão em pecado dói. Para quem faz em amor e para quem recebe. Dói. Mas qual é a nossa postura? Deve ser? Devemos ser ensináveis. Ensináveis. Mais uma característica difícil em nossos dias que está atrelada ao que eu citei nas aplicações do primeiro ponto.
Por exemplo, a questão daqueles que estão aí tentando se fazer mestres em redes sociais. Mas não apenas esses. Você não percebe um coração ensinável. Você fala, você ensina, você repete, você explica, você aplica, você repete mais uma vez e passa tempo e a pessoa permanece da mesma forma. Da mesma forma, dando com os ombros, não prestando atenção, não está nem aí para o que é dito. Nem aí. Nem aí. Não tem coração aprendiz. E esse é um grave problema para uma pessoa que professa a fé cristã. Porque como é que você não pode ter um coração aprendiz se você é servo, se você é discípulo? Como é que pode ser isso? Não, eu sou discípulo de Cristo. Sim, mas Cristo estabeleceu pastores mestres na igreja. E a não ser que ele esteja pregando um falso evangelho, eu contaria na palavra de Deus e você possa provar isso, você tem que ouvir a palavra pregada. Verdade. Mas a verdade não pode ser dita de qualquer forma, meus irmãos. E eu pergunto a você nessa manhã, você que tanto fala da verdade, defende a verdade, como você tem dito a verdade? Especialmente para os seus irmãos em Cristo, como você diz a verdade? Eu acabei de dizer que a verdade dói, em muitos momentos, mesmo de forma doce, ela vai doer. Mas há pessoas que pegam essa fala e dizem assim, tá vendo? O pastor disse. Então aguenta aí, irmão. Vou falar agora tudo que eu quiser. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você deve falar com brandura e com amor. Demonstrando por essa vida que você a ama, que você tem compaixão por ela. Como você tem dito a verdade. Antes de responder essa pergunta, responda para você mesmo. Você tem vivido a verdade? Vivido a verdade? Você tem verdadizado? Você precisa provar as suas motivações. A gente fala muito de defender a verdade, todos nós, de defender a verdade, mas quantas vezes nós estamos proferindo esse discurso, não por causa da glória de Cristo, mas por causa da nossa própria glória? Os debates que nós nos envolvemos, as discussões, as brigas, dizendo, é por causa da glória de Cristo, é por causa do reino, é por causa... É mesmo? É mesmo? Porque se for, tem um padrão a ser seguido. Não é só o conteúdo, tem uma forma, tem uma conduta a ser seguida. Seguindo a verdade em amor. Em amor. Meus irmãos, precisão doutrinária sem amor conduz ao juízo de Cristo sobre a igreja. Pastor, prove isso. Vá lá para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2. A partir do versículo 1 até o versículo 5. Olha para quem é a carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso era um modelo quanto a o seu prezar pela doutrina. Uma igreja que prezava, assim, pela doutrina. E não por ser diferente, ela teve o pastoreio do apóstolo Paulo, de Timóteo, recebeu essa carta maravilhosa aqui. Veja, doutrina, 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 mas eles ouviram em amor. Não seguiram a verdade em amor. E posteriormente, o próprio Cristo falou com eles também. Vocês são retos na doutrina, um exemplo na doutrina. Mas vocês não têm seguido a verdade em
amor. E isso traz consequências. Se não se arrepender, juízo de Cristo sobre a igreja. Meus irmãos, o capítulo de número 24 da nossa confissão de fé, da comunhão dos santos, seção 1, diz assim: todos os santos que estão unidos a Jesus Cristo, sua cabeça, por meio do Espírito Santo e da fé, possuem união com Ele por sua graça, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, possuem comunhão com dons e graças. E são obrigados a praticar os deveres públicos e privados, a fim de se contribuírem ao mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Na comunhão dos santos, nós, em amor, servimos uns aos outros com os nossos dons que o próprio Cristo nos deu. Precisamos ter como referencial o nosso cabeça. Ele é a nossa referência de verdade e amor. Mas não apenas isso. Louvado seja Deus por Cristo. Porque nem você e nem eu seguimos a verdade em amor perfeitamente. Ora, somos mais inclinados à verdade somente, esquecendo o amor. Ora, falamos muito de amor, esquecendo a verdade. Somos instáveis, lamentavelmente. Mas o nosso Cristo, a verdade e o amor encarnado, Ele obedeceu à lei do Senhor perfeitamente. E por sua obediência perfeita, em nosso lugar, nós temos salvação. Por causa da verdade e do amor de Cristo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Portanto, busquemos com essa motivação o crescimento da verdade, seguindo a verdade em amor. Em último lugar, versículo 16. Além de evitar a instabilidade e buscar o crescimento, versículo 16, nós devemos cooperar corporativamente. Cooperar corporativamente. Diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observe que depois de explicar o que se busca evitar e o que se busca alcançar em relação aos indivíduos que compõem o corpo, Paulo continua falando aqui, examinando o crescimento, mas com um foco ainda maior no corpo. Não que não estivesse antes, mas agora ainda mais um foco no corpo de Cristo. E ele começa: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Ou seja, ou também pode ser traduzido como de quem o corpo inteiro, estando ajustado e mantido unido. Primeiro, observe a palavra usada aí, a expressão usada, bem ajustado. Bem ajustado. Traz a ideia de juntar, de encaixar. Em especial no caso de construção feita de pedras. Meus irmãos, hoje em dia, com o uso da argamassa, é fácil fazer as pedras se encaixarem. Mas imagine naquela época, quando não havia argamassa. As pedras eram cortadas e desbastadas em um processo elaborado para que se encaixassem exatamente umas nas outras. Assim como os antigos pedreiros usavam um processo elaborado de encaixar pedras, é certo que a própria graça de Deus encaixa cuidadosamente pessoas umas com as outras, a fim de trazer unidade interior para que possamos crescer juntos. Ele vai encaixando uns nos outros. Observe que a ênfase que ela recai no trabalho hábil de encaixar cada membro um com o outro. Não é ser jogado, empilhados ao acaso, mas o próprio Deus, Ele vai nos encaixando uns nos outros, bem ajustado. Segunda expressão, ele usa consolidado, consolidado. Esse verbo aqui, citado por Paulo, ele era usado em filosofia, meus irmãos, para fazer comparações analíticas e tirar conclusões. E é usado para reunir argumentos a fim de demonstrar ou provar algo. A ideia é a seguinte: os crentes eles são reunidos de modo parecido com as provas que um advogado reúne e organiza de forma lógica a fim de deixar claro o seu argumento, ou de forma semelhante ao argumento de um professor que elabora com um rigor lógico para demonstrar uma teoria.
Não é a iniciativa da pessoa que causa o crescimento, nem a ação graciosa, mas a ação graciosa de Deus, o qual é responsável por encaixar e manter unidos os crentes. O corpo inteiro funciona de forma harmoniosa, encaixado e consolidado. Porque Deus é quem fez, quem operou essa obra e quem a sustenta, meus irmãos. De maneira harmoniosa, o encaixe acontece. Ainda ele usa outra expressão, pelo auxílio de toda junta. Observe que a união e o crescimento do corpo só podem ocorrer existindo. Olha como isso é óbvio, mas a gente não para para pensar. A união e o crescimento do corpo só podem ocorrer se existir contato entre um membro e outro. É essa a ideia aqui, pelo auxílio de toda junta. De fato, o corpo é um só, mas os membros são distintos. E é essa interação entre os membros, à medida que os nossos dons são exercitados, que há crescimento tanto individual quanto coletivo, unidos uns aos outros. Não uns poucos escolhidos, não os oficiais da igreja somente, mas todos os homens, mulheres e crianças que estão no corpo de Cristo, unidos, ligados, tendo contato, encaixados por Deus, servindo uns aos outros e crescendo. É através do contato. Percebe o quão grave é, o quão terrível é, o quão abominável é a falsa doutrina dos desigrejados? É um ataque ao corpo, é uma mutilação do corpo, é uma amputação dos membros do corpo. É isso que essa doutrina diabólica faz. Mas aí você diz, pastor, eu entendo, eu não defendo isso. E por que você se isola do corpo então? Por que você faz isso? Não estou falando quando você está doente, passou uma semana, sentiu alguma coisa. Essas são questões extraordinárias que podem acontecer com qualquer um de nós. Estou falando quando você frequentemente negligencia a comunhão dos santos. Frequentemente negligencia esse contato, esse ajuntamento, esse ligamento que existe entre nós. Você está não apenas ferindo a si mesmo quando faz isso, como membro do corpo que você é, você fere também ao corpo de Cristo. Você fere ao corpo de Cristo também. Paulo ainda usou uma outra imagem aqui. Ele diz, segundo a justa cooperação. Justa cooperação aqui, meus irmãos, a palavra no original grego é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra energia. Energia. Em algumas traduções, em boa parte delas, é traduzida por operação. Essa expressão, justa cooperação, energia. E aí ele usa outra palavra, outra expressão aqui, cada parte, a ideia, a palavra no original significa medida. Medida, é a palavra metron, medida. Ou seja, a ideia é a seguinte: assim como Cristo deu a cada crente um dom de acordo com a medida, versículo 7, você veja aí no versículo 7, de acordo com a medida, ele deu a cada um de nós um dom, ele espera que cada crente use esse dom de acordo com a medida dada. Nem mais, nem menos. Como resultado, todo o corpo de Cristo ele vai crescer até a medida da estatura de Cristo. Esse versículo aqui ensina que o corpo de Cristo está sendo encaixado e mantido, unido, por meio de cada conexão de sustentação, de acordo com a função, em conformidade com a medida de cada membro, enquanto o membro usa a medida do dom que lhe é dado. Meus irmãos, o nosso corpo físico ele é uma boa ilustração desse princípio. Se, por exemplo, a atividade das células do fígado for maior do que a projetada, elas acabarão causando danos ao corpo. Da mesma maneira, se as células do fígado pararem de funcionar, o corpo sofrerá consequências terríveis, pois outras partes do corpo não conseguem substituir aquelas células em sua função. Há um comentarista que diz que já no século V a.C., Hipócrates comentou seu fascínio pelas funções exatas do corpo humano. Ele observou que a boa saúde existe quando as várias partes do corpo funcionam harmoniosamente, umas com as outras.
A dor ocorre quando uma das partes é hipoativa ou hiperativa, ou quando aquela parte é isolada do corpo. E é importante ressaltar que 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 26, também tem esse princípio ali sendo ensinado. Irmãos, não sei se você entendeu isso, veja, você como membro do corpo foi colocado, encaixado no corpo, e o dom que você recebeu é exatamente a medida que você deveria receber e que vai funcionar e que vai servir ao corpo de Cristo. A medida é exata, porque se não fosse, iria prejudicar o corpo. Se fosse menos ou mais do que isso, seria um prejuízo ao corpo. Então veja a sabedoria de Cristo, como Ele deu as coisas para nós de forma tão precisa, para o que nós precisamos, para o que é necessário para nós e para o bem da sua igreja. Ele conclui dizendo: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa expressão final aqui, se tirada do contexto, poderia trazer a ideia de que os crentes são os responsáveis principais por produzir o seu próprio crescimento. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas o contexto da passagem deixa claro que não é uma capacidade intrínseca a nós. Nós não temos essa capacidade de produzir crescimento. Mas o crescimento ocorre, sim, nós somos participantes disso, ou co-participantes, na medida em que nós exercemos os dons que Cristo nos deu. Então, em última instância, é Cristo quem está efetuando o crescimento, através de nós, dos nossos dons. Que glória, meus irmãos! Cristo é a fonte dos dons que capacitam cada crente para edificar o seu corpo. E Cristo também é a fonte de unificação do corpo por meio da interação que há entre os crentes e causa o crescimento do corpo. Mais uma vez, a nossa confissão de fé diz, seu capítulo 13 da santificação, seção 3. Nesta guerra, ou seja, na guerra da santificação, embora contra a carne, embora as corrupções restantes prevaleçam por algum tempo, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É assim que somos santificados por Deus, vencendo a carne. E isso ocorre, meus irmãos, esse crescimento acontece pelo uso contínuo, pelo socorro da eficácia do poder do Espírito de Cristo, da sua energia santificadora, todos os dias, para continuarmos caminhando em graça e sendo aperfeiçoados na santidade e do temor de Deus. Veja como a palavra edificação aparece mais uma vez. Quero destacá-la nesse final aqui. Edificação. Quantas vezes Paulo usa essa palavra e já usou até agora aqui, irmãos? Edificação. Sim, a metáfora agora aqui, ela ganha uma outra conotação, ele sai do corpo brevemente, pelo menos assim, nesse ponto aqui, ou usando justamente com o corpo para falar, mais uma vez, de edifício. Sim, porque ele faz isso corriqueiramente, ele está falando, às vezes ele usa no mesmo versículo, 2 metáforas ou 3 metáforas para falar de uma mesma realidade. Nós que somos corpo também somos um edifício. Um edifício. Você sabe disso, não sabe? Você já aprendeu sobre isso. Você já aprendeu nessa manhã, até o dia de hoje, que a ênfase aqui está no ato de edificar. Ou seja, nós não somos chamados a destruir, meus irmãos. É edificar em amor e não destruir. O quanto você se preocupa com o seu corpo? O quanto? Não apenas em termos estéticos, mas eu digo em termos de saúde. O quanto você se preocupa com o seu corpo. E aí, medite nisso agora. O quanto você gasta com questões de saúde e também estética. E compare o quanto você se empenha para a edificação do corpo de Cristo. Compare. A sua preocupação com o seu corpo, que é legítima, que é um cumprimento do 6º mandamento, e compare com a sua preocupação com o corpo de Cristo, com a sua atenção ao corpo de Cristo.
Além disso, veja que o texto diz que haverá um crescimento, de fato. Nós sabemos que o crescimento, ele pode sim ser quantitativo, e ele acontece, Deus vai acrescentando, Ele quem vai fazendo isso, ora mais, ora menos, uma igreja local. Mas especialmente o crescimento é qualitativo. Nós crescemos espiritualmente em Cristo, como membros do seu corpo, quando seguimos aqui o que é ordenado pelo nosso Deus. Vá para João capítulo 13, João 13. Estamos caminhando para o final já. João 13. Versículo 31 a 35. Eu já preguei nesse texto aqui em nossa igreja. Eu peço que você, se puder, depois escute o sermão gravado. Mas ouça o que a palavra de Deus fala aqui de forma bem breve. Eu vou fazer a leitura e enfatizar aqui o que o Senhor diz nesse texto. João 13, do 31 ao 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja como nós, que somos discípulos de Cristo, seremos reconhecidos no mundo. Pelo fato de amarmos ao nosso Senhor, amaremos uns aos outros. Essa temática permeia aqui esse texto do capítulo 4 de Efésios, porque de fato esse crescimento só pode acontecer, esse contato, esse ajuntamento, se nós preservarmos ou perseverarmos em amor, seguindo a verdade em amor. Mas além disso, observe que todo o capítulo, versículo 1 ao versículo 16, ou melhor, do 7 ao 16, do capítulo 4 de Efésios, foca aqui nessa ascensão vitoriosa de Cristo, que através dela, ele concedeu dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas, meus irmãos, esse propósito aqui, para o qual nós recebemos nossos dons, lembre-se, ele está submisso, como todos os demais propósitos, ao propósito supremo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos salvos pelo Senhor e unidos em Cristo, e recebemos dons da parte de Cristo, sim, para o aperfeiçoamento dos santos, mas o propósito último é Deus ser glorificado. Nós temos dons e talentos dados por Deus para servir a Deus. Eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Ele nos concedeu gratuitamente, mas nós iremos prestar conta desses dons, do que fizemos com Ele. Devemos viver uma vida consagrada ao nosso Deus, meus irmãos. Como disse o pastor escocês presbiteriano Horatius Bonar, e assim, nenhuma parte do dia ou da noite será isenta de consagração, mas toda a minha vida, a cada passo, estará em comunhão contigo. Eu sei que nós somos já avessos ao meio gospel, e o pastor de vocês, sem sombra de dúvida, bastante, e há muita coisa que não presta lá fora. Todavia, há canções, pelo menos trechos de canções, que trazem verdades, que sim, nós podemos ouvir até mesmo em nosso dia a dia, cantá-las. E eu, enquanto preparava esse sermão, me lembrei dessa canção, que é inclusive baseada, pelo menos parte dela, em um salmo, onde o autor diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei,
das tuas águas eu bebi, para ser uma oferta agradável a ti. A minha vida a ti eu consagrei. Os meus dons e talentos são para te servir. Os meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem a tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus irmãos, que esse seja o nosso desejo nessa manhã. E entendamos isso. Nossos dons e talentos são para servir ao nosso Deus. E servimos ao nosso Deus, glorificamos o nosso Deus, quando servimos ao seu povo, à sua igreja, para a glória do seu nome e para o avanço do seu reino. Amém. Oremos. Ó Deus maravilhoso, nós te damos glória e louvor nessa manhã, ao término desse sermão, Senhor, e dessa sessão que tanto labutamos. Obrigado, Senhor, por falar conosco durante tantos e tantos sermões. E já te pedimos, Senhor, que aplique em nossas vidas o que foi pregado, também hoje, e nos ajude na sequência das exposições em Efésios. Tem muita coisa ainda para ser ouvida, ó Deus, por nós, da tua parte. Tem muito ainda que nós praticarmos da parte do Senhor. Preciosidades, joias, ouro puro da tua palavra aqui. Ó Deus, nos ajuda a compreendê-la. E aplica em nossas vidas, Senhor, por tua graça. E que nós sigamos a verdade em amor. E assim, ó Deus, sirvamos a ti e ao teu povo, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos